Estes são alguns temas para a conversa com José Poça Esteves, a quem desde já agradeço a presença neste Hora Económico. Começamos por esta questão da Europa. É a Europa que não se entende ou foi Portugal que cantou vitória cedo demais depois de ver que estas condições de alívio à Grécia podiam ser aplicadas a Portugal? Juncker foi ele o próprio Presidente do Eurogrupo a dizer que, claro, com certeza iriam ser aplicadas e agora não. Eu acho que foi uma boa vontade do nosso amigo Juncker. Eu acho que ele, de facto, é amigo de Portugal. Eu pessoalmente, até gostava de o ver um dia como Ministro das Finanças europeu, quando tivermos uma verdadeira Europa a funcionar, com a União Fiscal, a União Bancária, etc., com o Tesouro Único e com um Ministro das Finanças europeu. Gostaria que fosse o nosso amigo Juncker. Eu acho que ele se precipitou, porque a Europa ainda não está, de facto, solidária a este ponto. O princípio da igualdade não funciona ainda completamente e a Grécia é, de facto, encarada um caso muito especial e, sobretudo, a Alemanha não quer que os países sejam todos medidos e tenham todos a mesma facilidade que a Grécia tem. Eu acho que foi uma precipitação. Mas obviamente era bom que Portugal aproveite este facto e tente beneficiar de alguma abertura que a Europa tem para ajudar, sobretudo os países que estão em maiores dificuldades. Mas claro que, como todos nós sabemos, a Alemanha está num processo de ir cedendo, mas pedindo sempre contrapartidas. E, portanto, obviamente, que eu acredito que o processo se vai aproximando daquilo que é a solução central da Europa. Porque o que estamos a falar agora são balões de oxigênio, são pequenas ajudas que não resolvem problema absolutamente nenhum. Matam a fome no momento, mas não matam a fome no dia a seguir. O que está a passar com a Grécia é dar-lhe um bocadinho de pão para matar a fome agora, mas não vai resolver o problema. Portanto, não vai resolver o problema. Quando é que a Grécia muda a economia? Quando é que a Grécia começa a crescer para pagar a dívida? Não, essa questão, que é a questão central, não está de maneira nenhuma resolvida. No caso da Europa, e sobretudo quando se fala da Europa, fala-se de facto na liderança alemã. Continua este princípio de devagarinho, com o tempo, a caminhar para a União Bancária, a caminhar para a União Mas passos Fiscal, devagarinho, de tartaruga. Muito devagarinho. Eu acho que com esta liderança que temos, liderança política que temos na Europa, vamos continuar a andar muito devagarinho e a dar umas migalhas e umas molas aos mais necessitados. O que é muito mau para a própria Europa, porque creio que já ninguém tem dúvidas que a Europa, para funcionar em termos de médio e longo prazo, em termos estruturais, precisa ter uma Europa coesa, uma Europa única, uma zona económica a funcionar como tal, para ter hipótese de ser uma contraparte no quadro da globalização e das relações económicas internacionais. A Europa ainda não percebeu isso. Há países na Europa que ainda não perceberam que o caminho é um buraco cada vez mais fundo. É o bloco e não em uno. Tem que ser, não há outra alternativa. Eu compreendo do lado da Alemanha que precise, como ele é o principal contribuinte para todo este processo, precisa de garantias dos outros países de que vão cumprir com regras uniformes para se poderem entrar naquilo que eu acho que é o sintoma central, que é a mutualização da dívida. Aliás, como eu costumo dizer, a Europa não vai ser a Europa. Tudo o que a Europa fizer que esteja longe deste momento central, que é a decisão sobre vamos mutualizar a dívida a partir de hoje, enquanto não nos aproximarmos deste momento, nós nunca vamos ter o problema da Europa resolvido. E não estamos lá. Afirmámo-lo, dizemos que vamos a caminho, a Alemanha diz que está comprometida com isso, mas não se notam grandes sinais. Portanto, isto que aconteceu agora com a Grécia e que nós possivelmente podemos aproveitar alguma coisa, não é uma solução em si própria. É uma pequena migalha para ajudar alguém que está a passar fome. É pura e simplesmente isso. E como o Ministro das Finanças alemão disse hoje, uma pergunta do eurodeputado Diogo Feio, vocês não querem ficar iguais à Grécia, vocês querem distanciar-se. Estarem a querer iguais condições é equipararem-se em termos de situação. Quer dizer que Schäuble lembrou, meus amigos, separar os casos, tanto numa coisa, tanto na ajuda, como nos casos, na gravidade deles. Eu acho que foi uma desculpa, não diria de mau pagador, não é? Mas uma desculpa de mau credor, neste caso.
Obviamente que seria sempre bom para Portugal se pudesse beneficiar, mesmo da pequena redução que foi feita nos juros, 0,1%, que é muito pouco, mas ajuda. É residual. Mas, sobretudo, os 10 anos de carência, sobretudo a extensão do prazo. Obviamente que seria bom que isso viesse a acontecer. A Alemanha não quer dar a Portugal as mesmas condições que foram obrigados a dar à Grécia pelo desespero em que a Grécia se encontrava. Portanto, é uma mera desculpa, na minha opinião, essa afirmação do Ministro das Finanças alemão, porque, no fundo, a lógica é sempre a mesma. Era pagar o menos possível, dar pão, mas dar o menos possível. O que nós queremos, no fundo, é que haja a tal integração dos países numa lógica de um orçamento fiscal único, numa lógica de uma união bancária a funcionar de outra forma, e é por aí que nós queremos ir. Como os países, enfim, nem todos se subordinam a esta lógica, abriu-se esta frente, que eu considero uma frente de guerra, para obrigar os países a ir por este caminho. De qualquer maneira, esta frente de fazê-lo de uma forma, que eu diria, demasiado austera, vai provocar mazelas demasiado grandes nos países da Europa e, portanto, não é nada um caminho positivo. Mas, enfim, é aquele que temos. Esperemos que os líderes políticos na Europa mudem rapidamente, nomeadamente na Alemanha, não é? Ou mudem as suas ideias, ou mudem os próprios políticos, mas os próprios alemães que gostam desta linha seguida por Angela Merkel, que dizia que o orçamento fiscal, tudo pensa na Europa, mas que mutualização da dívida, eurobonds, todas essas questões que impliquem pagar por todos, Angela Merkel continua a recusar e parece cada vez mais longe. Hoje, numa entrevista exclusiva ao Económico de um antigo comissário, só recordar aqui o nome, Pedro Solbes, antigo comissário europeu para os assuntos económicos, diz mesmo que o poder do BCE ainda é limitado. Voltamos sempre à mesma questão. É preciso que o BCE intervenha mais ativamente para poder resolver mais facilmente toda esta questão da Europa? É preciso, mas nesse aspecto o BCE tem sido talvez a instituição europeia que melhor tem funcionado. Eu costumo dizer a brincar que, no final de tudo isto, temos que erguer uma estátua ao BCE, porque é, de facto, a nível das instituições europeias, é aquela que tem sido... que tem tido uma atuação mais numa lógica positiva e tem sabido resolver estas questões. Obviamente que o sistema financeiro europeu tem que encaminhar numa lógica também de maior integração e, portanto, da tal unidade, a União Bancária, com o maior reforço do BCE. Tem que se caminhar por uma integração fiscal, tem que se caminhar para um orçamento europeu único, etc. Tem que se ir por todo esse caminho para que o BCE represente o verdadeiro papel que é o último, portanto, o credor de último recurso. Não é o credor de último recurso. Aliás, eu creio que o Solbes dizia isso. Sim. Que não é um credor de último recurso, porque o credor de último recurso são países individuais e esses não estão disponíveis para ser credores de último recurso. É preciso, de facto, esta maior integração. Mas respondendo à sua questão dos alemães querer ou não quererem, eu creio que os alemães começam a perceber. Portanto, a palavra crescimento para a própria Europa começa a estar na agenda dos políticos. Já não é só a França que fala nisso, na própria Alemanha se fala na questão crescimento. Porquê? Estão a ter danos nas suas próprias economias. É o tal buraco cada vez mais largo e mais fundo que vai arrastando todas as economias, incluindo a alemã. E há lideranças, e já pensadores alemães que começam a perceber-se de que todo este processo, que neste momento ainda não afetou a Alemanha, mas a médio prazo vai afetar de certeza absoluta. E vai afetar de certeza absoluta. Portanto, a Europa vai se afundar toda e com ela a Alemanha. E quem mais vai perder a médio e longo prazo, se não recuperar rapidamente, é a própria Alemanha. Por isso, quando houver esta consciência de que a Alemanha tão bem perde e que a Holanda perde e que os países que neste momento estão muito bem instalados, todos perdem, é que verdadeiramente se dá a volta. E é nessa altura que eu acredito que então se vão dar as mãos, se vai mutualizar a dívida e depois cada um paga em função das possibilidades que tiver. Agora, eu acho que por este caminho a Alemanha, se fizer bem as contas, fica-lhe mais caro manter todo este processo do que provavelmente assumir definitivamente a mutualização da dívida e, como disse muito bem, as eurobonds, etc, etc. Enquanto nós chegarmos a este ponto, não temos problema nenhum resolvido na Europa.
Temos todas estas questões que já se batem há meses, há anos, sobre a Europa e que não se dão passos. Infelizmente. Agora, deste Eurogrupo para Portugal, tendo já à partida este não do Ministro das Finanças Schäuble sobre alargar as condições a Portugal, o que é possível ainda ao Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, discutir nesta reunião? Creio que pode discutir, politicamente sempre se pode discutir Mas tudo, pode trazer alguma coisa? Pode trazer outras contrapartidas. Por exemplo, já começou, Portugal não vai entrar neste processo de ajuda à Grécia, portanto, não vai ter os custos destes benefícios que estão a ser concedidos à Grécia. Fica pelo menos esse ativo, porque de facto todo o espírito que tem existido no Eurogrupo, aliás, como dizia o Juncker, é um espírito de igualdade de tratamento. E se não houver igualdade de tratamento, fica esse crédito para Portugal e para a Grécia. Recordar. Agora, eu acho que se deve tentar aproveitar ao máximo que se puder, porque também não... Enfim, sobretudo os prazos e sobretudo o período de carência dava-nos bastante jeito. Embora, repito, isso é um balão de oxigénio. Não nos resolve o problema. Cria-nos alguma facilidade, desafoga a pressão durante algum tempo, mas não nos está a resolver o problema. O problema, de facto, terá que passar pelo lado do investimento, pelo Ucrânia, e aí, por exemplo, as notícias também não são nada boas. Portanto, o novo quadro comunitário de apoio... Ficou adiado. Fica tudo muito adiado. Os países continuam a discutir todos entre eles e... Sim, as tais reuniões bilaterais existem sempre muito... na redução. Portanto, os sinais positivos podem vir por aí. Esperamos que os créditos que não forem obtidos aqui que sejam obtidos pelo lado do investimento. Eu, na minha opinião, seria até preferível que fossem pelo lado do investimento. Não sei, quem está a negociar é o nosso Ministro das Finanças, espero que ele esteja atento e que, se não conseguir por este lado, que fique pelo menos com esse crédito para recuperar depois pelo lado do investimento e pelo lado do financiamento, que esses são dois problemas fundamentais da economia portuguesa. Mas o Ministro Vítor Gaspar se calhar não se apresenta muito bem na fotografia a pedir alívios quando foram aliviadas as metas do déficit, segundo previsões da UTAU, Portugal estará longe de vir a conseguir cumprir a meta de 5% este ano. Segundo o estudo, até setembro terá ficado o déficit entre 5,9% e 6,3% do PIB. São números desastrosos, porque houve um alívio e poderá ter que haver novamente umas artes de magia do Governo para conseguir chegar a estes valores. Mas, psicologicamente, tira a força, porque é um aluno bem comportado que de repente chega à conclusão que afinal não é tão bem comportado. E na altura destas negociações pedir mais alívios? E, portanto, como não é bom comportado, não está psicologicamente bem preparado para isso. Mas eu creio que toda a gente sabia que o déficit seria muito difícil de cumprir e, portanto, a própria Europa não vai levantar grandes problemas por nós não estarmos a cumprir completamente o déficit. Agora, o que é mau, e voltamos ao velho ponto, é que nós não estamos a cumprir o déficit e estamos a crescer demasiado do lado da receita, portanto, dos impostos, a estrangular a economia, e não estamos a fazer todo o trabalho que poderíamos fazer do lado da despesa, porque há as tais reformas estruturais que ainda não estão feitas. E essas temos que as encarar definitivamente, porque esse é um osso muito duro de roer e que o nosso Ministro das Finanças ainda não o atacou, nem o país, nem o Primeiro-Ministro o atacou com a importância que essa questão tem. A reforma do Estado, a diminuição mesmo se for preciso diminuir as funções do Estado para reequilibrar, essa não está feita. A máquina, porque tem que se discutir inclusivamente as funções do Estado. O que é o Estado Social, quais são as funções do Estado, até que ponto é que se corta. Os limites do Estado Social. Sim, esta lógica de gratuitidade universal é uma irracionalidade económica e agora está-se a ver. Funcionou enquanto a estrutura demográfica era uma, e agora temos uma estrutura demográfica completamente diferente e, portanto, a gratuidade universal já não faz sentido. É uma impossibilidade económica. E nesse aspecto o Primeiro-Ministro já começou a falar nessas questões. E o país tem que encarar isso também de uma vez por todas, porque é que a saúde há de ser totalmente
gratuita? Porque é que não se aumentam os copagamentos na saúde? A educação, há zonas da educação, porque é que não se pede copagamentos em determinadas zonas da educação? Portanto, há funções do Estado que são praticamente gratuitas e que têm que ser reencaradas de uma forma completamente diferente. Só que é uma Portanto, há um batalha problema dura que este também. país ainda não assumiu e tem que assumir definitivamente. Mas também tem que haver uma reformatação das pessoas. Falou-se na possibilidade de taxar parte do ensino, as propinas no secundário, que foi obrigado o Ministro a vir a desmentir. De alguma forma, a própria sociedade, os próprios partidos deviam colaborar nesse repensar, porque senão chegamos a fevereiro e esses 4 mil milhões podem vir a ser encontrados, mas não são executados. Os partidos são representantes da sociedade e, portanto, os partidos deviam ser os principais interessados e deviam estar na linha da frente a discutir este tipo de racionalidades que não existem. Mas, por exemplo, a reforma da administração do território, a administração local, a ligação da administração local. Todas estas questões chegaram também. Essa é outra racionalidade. Não faz sentido a quantidade de freguesias que nós temos, não faz sentido a quantidade de municípios que nós temos. É uma total irracionalidade. Portanto, este país tem muitos reajustamentos para fazer e estes têm que ser feitos. Definitivamente têm que ser feitos. Ainda não se encararam de uma forma séria. Claro que temos que exportar, temos que ir buscar investimento estrangeiro, porque não temos investimento nacional, temos que ir buscar investimento estrangeiro, temos que arranjar canais de financiamento da economia, ninguém tem dúvidas quanto a isso, porque a banca está estrangulada, mas também temos que reduzir significativamente o peso do Estado. Temos que tornar o Estado muito mais eficiente. Ainda hoje, antes de vir para aqui, estive numa reunião onde, de facto, fiquei com os cabelos em pé, como se costuma dizer, porque o Estado continua a ser uma máquina pesada, desastrosa em termos económicos e de eficiência económica. E esse é o problema, é que o Estado é demasiado grande e é muito ineficiente, por isso é que a economia portuguesa é muito ineficiente. Depois o Estado nunca mais define o que é que quer fazer, se é gestor, se é regulador ou se é proprietário. E estas três coisas ao mesmo tempo não pode ser. O Estado tem que deixar os agentes económicos atuar, tem que regular da melhor maneira e tem que saber separar se é proprietário e exige um rendimento. Mas não intervém na gestão, regula da melhor maneira para facilitar a atividade e enquadrar a atividade para os agentes económicos e não mistura completamente regulação com gestão, com propriedade. É uma total barafunda que resulta, no final, sempre em ineficiência económica, prejuízos enormes, decisões que não são tomadas e más decisões são tomadas. E decisões são tomadas muito erroneamente, foi o caso, e custa várias dezenas ou centenas de milhões de euros ao país. Foi isso que aconteceu nos últimos anos. Tivemos um Estado demasiado imiscuído na economia, nas grandes empresas. Temos um Estado que intervém demasiado na gestão das empresas. É proprietário e é gestor e é regulador. Não pode ser o Estado, pode ser proprietário porque, enfim, faz sentido. Eu não sou contra a propriedade do Estado. Agora, o que eu sou contra é que o Estado, que é proprietário, também faça de regulador e, portanto, não pode, porque... Pode regular em seu benefício. Um jogador de futebol não pode ser árbitro, não pode ser fiscal de linha e pode ser jogador ao mesmo tempo. É isso que o Estado quer fazer quando intervém na economia e não pode. O Estado tem que ser cada vez mais regulador e deixar os agentes económicos atuar e criar um bom ambiente e facilitar a vida e não complicar a vida, que é isso que faz, a maior parte das vezes, a atividade económica. Esse problema não está resolvido. Ainda não está bem resolvido. Na Grécia também não está, não é? Portanto, são os problemas, se calhar, dos países mais frágeis. Problemas, é preciso, de facto, intervir de uma forma, de uma vez por todas, definitiva e a sério, nessa componente. E o país ainda não agarrou essa... É uma oportunidade também que se tem, e é uma oportunidade que tem para, neste momento de crise, conseguir separar bem as funções e reorganizar-se. Numa altura em que temos que programar todos os nossos projetos e todas as nossas contas futuras, esta discussão que ainda existe em torno de se deve pedir a fiscalização ou não ao Orçamento de Estado deveria estar colocada de parte ou o Presidente da República pode vir a intervir? O que é que lhe parece? Voltamos ao velho problema do Estado regulador, o Estado interveniente, etc, etc. Essa, para mim, é uma questão política e, de facto, eu acho que este problema já devia ter sido resolvido antes. Agora, chega-se em cima da hora e está-se a discutir esta questão. Eu acho que há que avançar
há que avançar e esperar que o juiz do Tribunal Constitucional tenha bom senso suficiente para entender o problema e não serem uma parte da solução e não serem uma parte do problema. Já muitas foram vezes é isso que antes, muitas vezes já relembraram que foram parte do problema. Espero que tenham aprendido a lição, porque foram muito criticados. tiveram consequências demasiado desastrosas para que agora tenham o mesmo tipo de atitude. Espero que tenham aprendido com a decisão que tomaram anteriormente e tenham um bocadinho mais de bom senso nesta nova situação, se lhe for colocada, claro. Mas parece-lhe que o Presidente da República não tem outra... O Presidente da República não o vai fazer, a não ser que haja, do lado do Parlamento, haja... Tem havido muita pressão, pelo menos... O grupo de deputados que o coloque. Não acredito que o Presidente da República, por sua própria iniciativa, tome a iniciativa de levar ao Tribunal Constitucional. Não acredito. E pensa que este governo pode fragilizar-se e, como muitos pedem, já muitos partidos pedem a demissão do governo, a queda do governo, porque depois vão-se mostrando os valores e mostra que a receita falhou, a austeridade não responsabilizou a Europa, mas o governo que a aplicou e falhou, como vemos estas metas do déficit que não vão sendo Eu acho que é um erro de análise que são feitos, porque a questão é, com certeza, vamos mudar o governo. O governo falhou, sim senhora, cometeu muitos erros. E há um erro crasso, foi concentrar-se demasiado na austeridade e esqueceu sempre o outro lado do crescimento, claramente. Agora, qual é a alternativa? Portanto, quem critica e quer destruir o governo, qual é a alternativa que coloca? Não tem alternativa. E isto cria, a nível internacional, nomeadamente nos credores e das agências que, no fundo... As agências de rating, todos os que estruturam depois os nossos... São os que determinam o nível de risco e, portanto, condicionam a intervenção dos mercados. É terrível. Isso significa que desestabilização pura e dura sem nenhuma contrapartida. Isto paga-se demasiado caro. O outro erro é que se percebe que a solução não é só portuguesa. A solução de Portugal não passa só por Portugal. A solução de Portugal tem que passar necessariamente pela solução da plataforma acima de Portugal, que é a plataforma europeia. Para não falar já numa solução a nível, já na Europa, mundial. Já mas a Europa tem que resolver o seu problema, e o seu problema é claramente mais força da Europa, como um todo, no quadro de relações internacionais. E isso ainda não aconteceu. Para isso a Europa tem que ser solidária, voltamos ao princípio da nossa conversa. A Europa não está a ser solidária e, portanto, não está a ajudar Portugal. E mesmo que Portugal resolvesse o problema, mesmo que Portugal mudasse de governo, mesmo que Portugal tivesse 20 governos de diferentes posições políticas, nunca resolveu o problema, porque a Europa não tem o problema dela resolvido. Podia melhorar ou piorar. Podia cortar mais de um lado ou esticar mais do outro. Mas, agora, não resolvia o problema, porque o problema só passa quando se resolver o problema da própria Europa. Pelo menos o Governo pode fazer bandeira ao facto dos juros da dívida portuguesa já estarem em queda há desde o início do ano, e já atingiu valores anteriores à ajuda externa, o que é bom. Pelo menos Portugal está a pagar menos. Muito obrigada por esta entrevista. Estamos a encontrar-nos na próxima semana. Obrigado.